Meus irmãos, bom dia, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com cada um de vocês. Hoje é manhã de sexta-feira, dia 20 de junho de 2025, e eu passo por aqui para poder compartilhar mais uma porção da palavra de Deus com a sua vida. Isaías capítulo de número 60, versículo 22, diz assim a palavra de Deus: O menor virá a ser 1000, e o mínimo uma nação forte. Eu, o Senhor, a seu tempo, farei isso acontecer. Aleluia, glórias a Deus. Meu irmão, aqui é uma palavra que Deus está, uma promessa que Deus está liberando, dizendo que o pequeno, o fraco, vai se tornar grande e poderoso. Quando a gente olha para esse contexto, entendemos também que Deus está falando sobre a glória futura de Jerusalém. A glória futura de Jerusalém. E a palavra de Deus então diz: Eu, o Senhor, a seu tempo, farei isso acontecer. Eu, o Senhor, a seu tempo, farei isso acontecer. Meu irmão, o que Deus prometeu para você? O que Ele falou que você será nele? Qual é a promessa que Ele te fez? Qual é a promessa que Ele liberou sobre a sua vida? Qual é a promessa que Ele liberou sobre a sua casa, sobre o seu casamento, sobre a sua vida ministerial? Eu venho nessa manhã aqui para poder te fazer lembrar aquilo que Deus te prometeu, dependente da área da sua vida ou para você por si só. É algo que Deus de repente te prometeu em específico, seja na vida sentimental, na financeira, seja na ministerial, seja no matrimônio, independente, ou pode ser em todas as áreas, que Deus também Ele faz promessas, né? Muitas vezes Ele chama e faz promessa de 3 maneiras para a pessoa, tanto sentimental, como física, como espiritual. E nessa manhã eu gostaria de te perguntar, qual é a promessa que Deus te fez? E eu gostaria de dizer, meu irmão e minha irmã, que a promessa que Deus fez para cada um de nós, ela se cumprirá no tempo de Deus, não no nosso tempo. Deus, Ele não trabalha da nossa maneira, e eu já disse aqui também em alguns vídeos anteriores, Deus não trabalha da nossa maneira, não trabalha no nosso tempo. Pode ver que o versículo de número 22 diz: Eu sou o Senhor, a seu tempo farei isso acontecer. Outras traduções diz: No meu tempo farei isso acontecer. E essa tradução que diz no meu tempo é muito boa, para que a gente entenda que Deus Ele age não no nosso tempo, não condicionado ao nosso querer, ao nosso tempo, ao nosso modo, da nossa maneira, não. Deus age no tempo dele, ou seja, Ele já tem um cronograma específico sobre liberado que Ele tem em relação à minha vida, Ele tem um cronograma específico em relação à sua vida, ou seja, Deus Ele sabe a hora certa de poder agir para poder fazer aquilo que Ele te prometeu acontecer. Então o que resta para mim e para você nessa manhã, meu irmão e minha irmã, é a gente descansar o nosso coração. É saber que Deus não é homem para que minta. Números capítulo 23, 19 diz isso. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Quando Ele promete, Ele é fiel para poder cumprir. Então, de repente, nessa manhã você chegou aqui esperando algum cumprimento de promessa da parte de Deus que ainda não aconteceu. Se não aconteceu, é porque não é o tempo. E o Senhor vem aqui dizer por meio desse versículo, propriamente a parte B: Eu, o Senhor, a seu tempo farei isso acontecer. O que Ele vai fazer acontecer? Aquilo que Ele prometeu para você, aquilo que Ele falou a seu respeito. Então, dentro do cronograma de Deus, se não aconteceu ainda, porque não é a hora, porque não é o tempo. A hora que for a hora e for o tempo, Ele vai fazer acontecer. E o nome dEle vai ser glorificado. Jó, certa feita, quando Deus se manifestou para ele, e ele viu a grandeza de Deus, ele contemplou a grandeza de Deus, ele disse o quê? Bem sei que tudo podes, meu Deus, e nenhum dos seus planos podem ser frustrados ou impedidos. E é assim, não pode mesmo. Aquilo que Deus tem preparado para mim e para você, Deus ele se encarrega em fazer chegar até nós.
Isso é fato, em nome do Senhor Jesus. Quando chega o tempo das coisas de Deus fluírem em nossas vidas, Deus, ele destrava tudo. Quem sabe nesse momento aqui você está com a tua vida financeira travada, tem algumas áreas da sua vida travada, que não flui como você gostaria, mas Deus fez promessas para você, mas parece que ainda está tudo amarrado, as coisas não têm aquela fluência como você acredita que deveria ter em Deus. Meu irmão, tem duas situações aqui, e eu já vivenciei isso na minha vida, de eu estar no tempo do processo em Deus, estar passando pelo processo, e ter um ano mesmo propriamente que eu passei há tempos atrás na minha vida, anos atrás, que num ano era difícil eu colocar 10 reais no bolso, porque era aquele tempo que Deus me levou para o vale, e Ele mandou ficar posicionado, e ali Ele me provou por 1 ano e 1 mês, para poder me aprovar, para depois inserir eu e a minha esposa na obra missionária. E meus irmãos, em 1 ano, eu vou falar para vocês, era muito difícil pegar 10 reais na mão, e a gente posicionado. Ou seja, mas quando passou-se esse processo, aí as coisas começaram a fluir, entende? Começaram a fluir naturalmente. Ou seja, então tem esse ponto. Obviamente também a gente, eu praticamente que gosto muito da área de libertação, eu entendo também que às vezes quando o negócio está muito fechado na minha vida, que eu acabo discernindo que pode ser algo espiritual, aí eu abro um jejum ali de 24 horas para poder dar aquela destravada, porque isso existe também. Isso existe também. Mas tirando essa segunda parte do travamento da parte espiritual maligna, na verdade na nossa vida, enquanto tudo aquilo que Deus tem projetado não se cumpra, a gente vai ter esses momentos que parece que não flui mesmo as coisas. Mas quando chega o momento de Deus operar ao nosso favor, dele fazer, dele abrir portas, meus irmãos, as coisas vêm até você, elas fluem, vêm ao seu encontro. Por isso que, na verdade, eu falo que Deus ele se encarrega em fazer valer nas nossas vidas tudo aquilo que Ele tem prometido. Então a gente não precisa forçar a porta, a gente não precisa arrombar a porta, a gente não precisa dar jeitinho, não, meu irmão e minha irmã, não precisa nada disso. No tempo certo, Deus ele faz acontecer. No tempo certo, Deus envia os recursos. No tempo certo, Deus abre as portas. No tempo certo, o milagre acontece. No tempo certo, o nosso cativeiro e o nosso cenário é revertido. E o nome de Deus é glorificado. Então o que eu tenho que fazer, pastor? Só preciso me manter posicionado. Glorificando a Deus, caminhando, adorando a Deus, louvando, engrandecendo ao nome santo do Senhor e deixando Deus trabalhar. Porque Ele sabe o momento certo de agir ao meu favor e ao seu favor. Ele sabe o momento certo de cumprir promessas sobre a minha vida e sobre a sua. Então descansa o teu coração. Está tudo dentro do cronograma de Deus. No momento certo Ele vai fazer acontecer sobre a sua vida. E o nome dele vai ser glorificado. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Deus está trabalhando, meu irmão e minha irmã. Fique tranquilo. Fique tranquila. No momento certo, tudo aquilo que Ele tem projetado para você, para sua família, para o seu ministério, para a sua vida sentimental, para a sua vida financeira, para a sua saúde, vai chegar até você em o nome do Senhor Jesus. Tome posse dessa palavra aqui nesta manhã. Quero orar pela sua vida. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, é em nome do seu amado e poderoso Filho, o Senhor Jesus, que eu me coloco diante da tua santa e poderosa presença e venho interceder pelo teu filho e pela tua filha que chegou até esse vídeo. Quem sabe se perguntando, Senhor, onde estão as promessas que ainda não se cumpriram? Quem sabe, meu Pai, indagando contigo, porque estão vivenciando um momento de deserto, de escassez,
de vale, de luta, de prova e de dificuldade. E nessas horas, meu Pai, a sensação que temos é que promessas que o Senhor nos fez não irá se cumprir. Mas a tua palavra diz que o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Quando o Senhor promete, o Senhor é fiel para poder cumprir. Então eu te peço, abraça, meu Pai, essa vida nessa hora. Conforte esse coração que chegou aflito, meu Pai, aqui nesta manhã. Quem sabe desesperançado, Senhor, incrédulo, em relação às promessas que o Senhor os fez para cada um deles, meu Pai. Abraça esses corações, tira a angústia, a tristeza, o aperto e leve paz, conforto, consolo, alegria e esperança. E a convicção, meu Pai, de que no seu tempo, tudo aquilo que o Senhor tem projetado para as nossas vidas vai chegar até nós, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, permaneça conosco no decorrer desse dia. Assim eu oro e desde já eu te agradeço. Em nome do Senhor Jesus, amém. Louvado seja Deus. Meus irmãos, que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. Amanhã, se Deus permitir, eu volto por aqui para compartilhar mais uma porção da palavra de Deus com a sua vida. Fiquem todos com Deus, a paz do Senhor Jesus.